Cada dia mais o ambiente terrestre tem sido coberto por uma selva de pedra. Sejam grandes edifícios ou barracos em comunidades, os humanos vêm tomando cada vez mais um espaço antes habitados por outras formas de vida. A cobertura viva natural do planeta, que são as plantas, está sendo substituída por tijolos, ferro e concreto. E aos poucos vamos nos habituando a acharmos normal convivermos apenas em ambientes de paisagem artificial. A explicação mais aceita pela comunidade científica sobre a origem do universo, a teoria chamada Big Bang, afirma que o universo teria surgido entre 10 e 20 bilhões de anos atrás, após uma grande explosão cósmica, criando o espaço-tempo. Com a mistura das partículas subatômicas, elétrons, quarks, neutrinos, propiciou-se o surgimento e associação de prótons e nêutrons, formando átomos. Dessa forma, cerca de 1 bilhão de anos depois, surgiam as galáxias e, posteriormente, a 4,6 bilhões de anos, surgiria a Terra, que era uma massa magmática que resfriou, originando uma camada rochosa, a litosfera, que é constantemente alterada pelos movimentos internos do planeta. Ao resfriar, ganhou uma camada gasosa, a atmosfera, que era tóxica e irrespirável. Mas as constantes quedas de asteroides de nosso planeta trouxeram para a Terra as primeiras moléculas de água, que ao evaporarem iniciaram um longo ciclo de chuva que acumulou-se no solo, originando a hidrosfera. Foi a partir dessas moléculas de água, agregadas a outras moléculas presentes no solo, que surgiram as primeiras formas de vida terrestres, com a ajuda de descargas elétricas e da radiação solar. Surgiram os coacervados, biomoléculas compostas por aminoácidos e proteínas circundados por moléculas de água e capazes de gerar membranas lipídicas em meio aquoso, desenvolvendo reações químicas que auxiliaram na geração de moléculas mais complexas que acabaram originando as primeiras células. Um procarionte ancestral, a partir do qual evoluíram os eucariontes atuais, fotossintetizantes e as células eucarióticas heterotróficas ancestrais. Tudo isso comprovado em laboratório por Alexander Oparin. Portanto, células animais e vegetais têm um ancestral comum. A evidência disso são organelas presentes nas duas células até hoje. A célula vegetal possui organelas responsáveis pela fotossíntese, que diferenciam elas das células animais. Organelas como plastídeos, parede celular, plasmodesmos, vacúolos. Paleontólogos argentinos, em 2010, encontraram esporos fossilizados em sedimento de espécies de plantas hepáticas. São plantas avasculares, sem caule ou raiz, que se reproduzem por esporos e também por gametas, e que podem ser o ancestral comum das plantas atuais. Foram encontradas 5 variedades diferentes de esporos, com idades entre 471 a 473 milhões de anos, surgidas a partir da evolução de algas verdes de água doce. Os fósseis se assemelham muito ao das plantas atuais. Dentro da linha de evolução, as plantas terrestres evoluíram de hepáticas para musgos, em seguida para antecerotas e depois para licopódios, constituindo o grupo das briófitas. Acredita-se que o início da evolução das plantas tenha acontecido no final do período cambriano para o início do período ordoviciano, já na era paleozoica, quando as plantas terrestres elas teriam se irradiado pelo substrato terrestre, bem como as algas nos oceanos. O mais provável é que tudo tenha acontecido no hipotético supercontinente do Sul, chamado de Gondwana, que engloba os territórios que hoje são a América do Sul, a Índia, a Oceania, a Antártida, Nova Zelândia, Nova Guiné, África, Madagascar e Nova Caledônia. Até então, os registros fossilíferos mais antigos tinham sido encontrados na Arábia Saudita e na República Tcheca, onde esporos de hepáticas com 463 a 461 milhões de anos de idade foram encontrados. O surgimento das plantas foi um dos mais importantes marcos na evolução da Terra, pois elas mudaram o clima do planeta, modificaram as condições do solo e permitiram que as demais vidas terrestres se desenvolvessem. O agrupamento de células vegetais idênticas, tanto fisiologicamente quanto morfologicamente, é chamado de tecido vegetal. Estudado pelo ramo da biologia denominado de histologia vegetal, tal tecido é dividido em
de revestimento, de preenchimento, de sustentação e de condução, constituindo 3 sistemas: sistema fundamental, sistema dérmico e sistema vascular. O sistema vascular divide-se em xilema e floema, formado por vasos condutores de seiva. O xilema conduz pelos vasos lenhosos a seiva bruta, água e sais minerais, da raiz para a folha, e é formado por células mortas, o lenho. O floema conduz seiva elaborada, água e carboidratos, pelos vasos liberianos, constituído por células vivas, da folha para a raiz. As células mais importantes do floema são os elementos crivados, que possuem poros em suas extremidades, e divide-se em floema primário e floema secundário. Já as principais células do xilema são as traqueídeas e os elementos de vaso, que têm regiões mais finas e que morrem quando estão maduras, têm perfuração em suas paredes. Revestindo o sistema condutor, as plantas possuem tecidos de revestimento chamados de endoderme, exoderme e epiderme, além das camadas de tecido de preenchimento e ou armazenamento, que é o parênquima. As células do parênquima podem armazenar diversas substâncias, como, por exemplo, amido, que é o carboidrato de reserva dos vegetais, a água, que é essencial para a sobrevivência das células, e o aerífero, que armazena moléculas gasosas. Ainda temos o colênquima, que é um tecido que atua na sustentação das plantas, formado basicamente por celulose, que é um carboidrato, e o esclerênquima, que também atua no processo de sustentação da planta, que tem paredes mais espessas e ricas em lignina, que é uma molécula que garante a impermeabilidade das células. Na superfície foliar encontram-se os estômatos, que são poros localizados em sua epiderme, que permite a troca de gases e água entre as folhas e o meio. Também são encontrados em outras partes da planta, além das folhas. Uma organela importante para as plantas são os plastos, vesículas capazes de armazenar diversas substâncias, inclusive pigmentos, dentre os quais destacamos a clorofila, que é o pigmento verde que fica armazenado em um plasto chamado de cloroplasto. É encontrado em plantas, algas e cianobactérias. Esse pigmento absorve luz nos comprimentos de luz violeta e azul e vermelho, refletindo a luz verde, garantindo que quem o possui realize a fotossíntese. Dentro dos cloroplastos existem pilhas de membrana interna, a lamela, que fica como se fossem pequenas bolsas achatadas que são chamadas de tilacoides. Esses tilacoides são interligados entre si, formando pilhas chamadas de grânulo. A fotossíntese ocorre no interior dos cloroplastos, quando as moléculas de clorofila absorvem luz solar e quebram as moléculas de água, liberando o oxigênio, que é o O2, e o hidrogênio, H2, que se une ao gás carbônico, CO2, formando a glicose e liberando oxigênio e água. Na atual classificação das plantas, nós temos as algas verdes como um ancestral comum e uma subdivisão em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas são plantas pequenas, com no máximo 20 centímetros de altura. Elas vivem em ambientes úmidos e com sombra. Suas principais partes são os rizóides, que fixam a planta no solo, o cauloide, que é uma pequena haste externa, onde estão presos os filóides, que são as estruturas clorofiladas que fazem a fotossíntese. A observação é que essas são plantas consideradas avasculares. Elas não têm vasos condutores, nem o xilema, nem o floema. As pteridófitas, elas foram as primeiras plantas vasculares a surgirem no planeta, então elas têm xilema e floema, mas não produzem semente e só surgiram há cerca de 422 a 425 milhões de anos atrás. Nós temos mais de 1.000 espécies de pteridófitas no Brasil, sendo as samambaias as mais conhecidas, que apresentam raiz, caule, folha e dependem da água para a fecundação, preferindo ambientes úmidos para se desenvolverem, bem como as briófitas. A palavra gimnosperma deriva do grego e significa sementes nuas. Isso porque é o nome que serve para representar plantas que produzem sementes sem frutos. Essas sementes ficam expostas ou nuas ao ambiente e são plantas que se adaptam bem a ambientes variados. São vascularizadas e apresentam raiz, caule, folha e semente. Os exemplares mais conhecidos são os pinheiros, as araucárias, o cedro, a sica, as sequoias.
As angiospermas são atualmente as plantas mais evoluídas, pois apresentam flores e frutos que revestem as sementes. A palavra angiosperma também é derivada do grego e significa sementes em bolsas. Existem cerca de 300 mil espécies delas e são as maiores contribuintes para a nossa alimentação, por conta dos seus frutos e sementes. Subdividem-se em dois grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. São plantas completas, com raiz, caule, folha, semente, flor e fruto. Analisando imagens de satélite do nosso planeta, é possível percebermos que a parte visível da litosfera ela não se encontra toda recoberta por áreas verdes. Isso acontece porque inúmeros fatores impedem que as 4 divisões do reino Plantê estejam em todos os territórios do planeta. Nas regiões desérticas, a presença de cobertura vegetal é bem mais escassa, porém as plantas do tipo xerófilas conseguem sobreviver nesse tipo de ambiente. Já nos pântanos, ocorre uma abundância de vegetação arbustiva e herbácea que fica submersa em áreas alagadas, também conhecidas como mangue, brejo alagadiço, dentre outras nomenclaturas. Já os musgos, por mais simples e pequenos que sejam, podem ser encontrados em quase toda parte do mundo onde haja umidade e sombra, até mesmo em regiões congeladas. No Brasil, nós temos um bioma exclusivo, a Caatinga, que corresponde a 70% aproximadamente do território nordestino, sobrevive em climas secos e durante boa parte do ano perde as folhas poupando água, o que lhe conferiu o nome de Caatinga, que significa na língua indígena mata branca. Um bom exemplo das gimnospermas no Brasil é a Mata das Araucárias, nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As araucárias também são conhecidas como pinheiro do Paraná. São árvores de grande porte que, apesar de possuir sementes, não têm frutos. Já nas pradarias, encontra-se uma vegetação herbácea rasteira, do tipo grama ou capim, em vastas planícies procurando climas úmidos para se desenvolverem. Não podemos esquecer que as plantas são parte importantíssima da cadeia alimentar, pois elas são autotróficas, ou seja, não se alimentam de outros seres vivos, obtêm sua energia do sol para a fotossíntese. Quando um ser vivo se alimenta do outro, ocorre uma transferência de energia e de matéria. Essa transferência de energia ela começa do sol para as plantas e a cada nível trófico, uma parte dela é perdida para o ambiente na forma de calor. E apesar de tudo que já foi explicado aqui sobre a importância das plantas para a existência de vida na Terra, ainda hoje precisamos lidar com ações de desmatamento, que é a eliminação total ou parcial de toda a cobertura vegetal de uma determinada área. Desde o período da chegada dos portugueses ao Brasil, que nossa flora sofre com ações desse tipo, pois eles exploraram todo o pau-brasil que tiveram para vender para a Europa. Porém, foi após a Revolução Industrial, já no século XIX, que ações de degradação das matas aceleraram de forma assustadora e de forma mundial. Dentre as primeiras ações humanas, podemos citar a agricultura e a pecuária, que corresponde a cerca de 80% dos casos de desmatamento, a urbanização e a exploração de madeira. É preciso levar em conta que a vegetação impede a erosão do solo e processos de desertificação, recicla o gás carbônico e atua nas mudanças climáticas. Não podemos esquecer que em uma floresta não são só as plantas, os ambientes verdes são habitat de diversos animais, estruturando um ecossistema complexo junto com o solo e esses animais. A prática mutualística entre animais e vegetação mantém o equilíbrio da vida terrestre. As plantas se utilizam dos animais como dispersores de semente, de pólen, na fertilização das flores, dentre outras coisas. Quanto a nós humanos, além de sermos favorecidos com a troca de gás carbônico pelo gás oxigênio, e também pelo alimento, ainda temos na natureza ambientes de lazer e integração com outras espécies, como pássaros, outros mamíferos, insetos, etc. Isso se chama biodiversidade. Muito ouvimos falar sobre a preservação das matas, de como isso é importante. Mas por que é importante? Porque é o que garante a manutenção da biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Cerca de 2/5 do carbono dos ecossistemas estão nas plantas, o que faz delas responsáveis pela diminuição do efeito estufa, que aumenta o aquecimento global. Ações de reflorestamento são indispensáveis, pois no nível de desmatamento atual, para cada ser humano da Terra é necessário o plantio de 1.000 árvores por ano.
Então, quanto mais sabemos sobre as plantas, mais nos tornamos responsáveis por garantir a sobrevivência da flora terrestre com ações e dividindo nosso conhecimento com outras pessoas.